Hoje veremos as cidades com as piores condições do mundo. Se você reclama do calor, do trânsito, da violência da sua cidade, pois saiba que existem lugares onde viver não é só difícil, é quase insuportável. Existem lugares no mundo onde a vida parece uma batalha perdida. Lugares onde você com certeza não gostaria de viver. Locais onde o ar é tóxico e a violência faz parte da rotina. A sobrevivência é uma conquista diária. São lugares onde milhões de pessoas vivem. E hoje veremos as cidades com as piores condições do mundo em qualidade de vida. Não é apenas sobre infraestrutura ruim, é sobre cidades onde a dignidade foi retirada, onde viver virou uma tarefa diária. Se o caos tivesse uma capital, provavelmente seria Lagos, a maior cidade da Nigéria. Com mais de 22 milhões de moradores, Lagos é uma metrópole que nunca dorme. Em parte porque é barulhenta demais. Em parte porque a sobrevivência exige vigilância constante. Mas sua maior fragilidade está na infraestrutura precária. As ruas, repletas de buracos e congestionamentos, podem transformar um trajeto curto em uma jornada de horas. E como se não bastasse, há ainda o problema das infestações de ratos e das enchentes constantes. Com sistemas de drenagem precários, bairros inteiros se transformam em verdadeiros lagos durante a estação chuvosa, forçando os moradores a andar por ruas cheias de lixo. Mas o verdadeiro perigo está na criminalidade. Roubos à mão armada, golpes e sequestros são parte da rotina. Enquanto a polícia, frequentemente sem recursos, sobrecarregada ou até cúmplice, raramente consegue conter a violência nessa cidade. Situação semelhante vive Mogadíscio, a capital da Somália, considerada uma das cidades mais perigosas do mundo. Devastada por décadas de guerra civil, colapso governamental e terrorismo, a cidade foi transformada em um campo de batalha entre gangues e grupos extremistas. Explosões, sequestros e ataques armados fazem parte da rotina. Mesmo diante desse cenário caótico, cerca de 2 milhões de pessoas vivem na cidade, muitas delas em campos improvisados para deslocados internos. Crise humanitária generalizada. Faltam alimentos, água potável, escolas, hospitais e qualquer tipo de infraestrutura moderna. A cidade depende quase inteiramente da ajuda internacional para suprir suas necessidades básicas. Muitas crianças sequer conseguem frequentar a escola e as taxas de mortalidade infantil são alarmantes altas. Ainda assim, milhares de famílias permanecem na cidade, movidas pela esperança de um futuro melhor. No coração de Nairobi, no Quênia, encontra-se Kibera, uma das maiores favelas urbanas da África. Mais de 1 milhão de pessoas vivem ali em condições extremamente precárias. Não há saneamento básico, água encanada, nem sistema de esgoto. As casas são, em sua maioria, construções de sucatas e madeira. A criminalidade é elevada e muitas famílias sobrevivem com menos de $1 por dia. Pilhas gigantes de lixo e entulho estão espalhadas por toda a parte. Ainda assim, Kibera é um lugar cheio de cultura, música e resistência. Um exemplo de como a humanidade consegue se adaptar mesmo diante de tanta diversidade. Damasco é uma das cidades mais antigas do mundo continuamente habitadas. Há mais de uma década, a Síria está mergulhada em uma brutal guerra civil que transformou sua capital em uma sombra do que já foi. Ruas antes cheias de mercados e vida agora estão marcadas por crateras de bombas e prédios abandonados. A guerra deixou milhões de deslocados, famílias destruídas e um país em ruínas. O conflito já ceifou a vida de mais de 500 mil de pessoas e forçou mais da metade da população a deixar suas casas. Eletricidade e água potável tornaram-se luxos. O sistema de saúde é um pesadelo, com hospitais frequentemente alvos dos combates. Para as crianças, a educação tornou-se um sonho distante, substituída pela dura realidade da sobrevivência diária. Mesmo aqueles que conseguem escapar da violência da capital enfrentam pobreza, desemprego e o desafio quase impossível de reconstruir suas vidas. Das ruas devastadas pela guerra em Damasco, viajamos agora para o caos sufocante de Dhaka, a capital de Bangladesh. Lar de mais de 22 milhões de pessoas, Dhaka é uma das cidades mais densamente povoadas do mundo. Cada metro quadrado de espaço parece disputado. Os engarrafamentos podem durar horas e o ar muitas vezes é mais tóxico do que respirável. A poluição se tornou uma das marcas mais visíveis da cidade. Rios que antes eram vitais para o comércio e a vida cotidiana, agora estão sufocados por resíduos industriais e esgotos sem tratamento. A poluição do ar é igualmente alarmante. Dhaka figura entre as cidades mais poluídas do mundo.
as ruas permanecem constantemente congestionadas. Os sistemas de drenagem colapsam mesmo com chuvas leves e as quedas de energia são frequentes. Doenças respiratórias são uma consequência comum de simplesmente existir nesse ambiente. Some-se a isso a pobreza extrema enfrentada por milhões de moradores, e o cenário se torna ainda mais sombrio. A cidade é cercada por 3 grandes rios, o Ganges, o Brahmaputra e o Meghna. Durante a estação das monções, chuvas intensas frequentemente fazem esses rios transbordarem, provocando inundações devastadoras na cidade. A seguir, temos Caracas, a capital da Venezuela, uma cidade que se tornou símbolo global do colapso econômico. Antes considerada uma das mais ricas da América do Sul, Caracas mergulhou no caos nas últimas 2 décadas, e hoje é marcada por hiperinflação, escassez de alimentos e violência. A cidade figura constantemente entre as mais perigosas do mundo, com taxas de homicídio que superam as de muitas zonas de guerra. Gangues armadas controlam bairros inteiros, enquanto o sequestro se consolidou como um negócio lucrativo. Até mesmo as necessidades mais básicas da vida se tornaram um desafio. O fornecimento de água e eletricidade é irregular, e o sistema de saúde praticamente deixou de existir. Hospitais carecem até dos suprimentos mais essenciais, obrigando famílias a recorrer ao mercado negro para conseguir remédios. A educação, por sua vez, virou uma lembrança distante para muitas crianças, já que a prioridade das famílias é simplesmente sobreviver. Monróvia, a capital da Libéria, foi profundamente marcada por 2 guerras civis brutais que destruíram a infraestrutura do país entre 1989 e 2003. Apesar da relativa paz nos anos seguintes, a cidade nunca se recuperou totalmente. Quase metade da população vive abaixo da linha da pobreza extrema. A maioria das ruas permanece sem pavimentação. O sistema de esgoto é inexistente. A coleta de lixo é mínima, e a água potável continua sendo um privilégio de poucos. Enfrentando surtos recorrentes de cólera, malária e ebola, Monróvia exemplifica como conflitos armados podem atrasar o desenvolvimento de uma nação. O Haiti, infelizmente, tornou-se sinônimo de má sorte, corrupção extrema e violência. Porto Príncipe, sua capital, é uma cidade devastada há décadas por desastres naturais e pobreza sistêmica. O terremoto de 2010 matou mais de 200 mil pessoas e deixou um rastro de destruição do qual o país jamais conseguiu se recuperar. Desde então, a capital vive em estado de colapso permanente. A pobreza extrema atinge mais de 60% da população, enquanto a violência de gangues armadas tornou bairros inteiros inabitáveis. Como se não bastasse, a cidade enfrenta surtos recorrentes de cólera, além de furacões e enchentes que agravam ainda mais a situação. Diante de tantas crises simultâneas, o governo haitiano mostra-se incapaz de oferecer respostas eficazes. Para muitos, a sobrevivência depende da ajuda internacional, que por sua vez é irregular e frequentemente mal administrada. Port Moresby, a capital de Papua Nova Guiné, é frequentemente listada entre as cidades menos habitáveis do mundo. A cidade enfrenta taxas alarmantes de criminalidade, incluindo delitos violentos como assaltos à mão armada e agressões. A segurança pessoal é uma preocupação constante, tanto para moradores quanto para visitantes. Outro grande desafio é a infraestrutura, ou melhor dizendo, a falta dela. Uma parte significativa da população vive em assentamentos informais, sem acesso adequado a serviços básicos. Para muitos, suprir as necessidades mais elementares é uma luta diária, e a dificuldade de conseguir emprego agrava ainda mais a situação. Esse contexto contribui para a pobreza e, em alguns casos, leva as pessoas a recorrer a atividades ilegais apenas para sobreviver. As unidades de saúde são frequentemente mal financiadas e com falta de profissionais, deixando muitos sem atendimento. Quando surgem emergências médicas, o sistema simplesmente não consegue atender a demanda. Esses lugares mostram que viver vai além do conforto. É um ato de resistência. Mesmo onde tudo parece impossível, a vida insiste em acontecer. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Até o próximo vídeo.